Tudo bem, meus amigos? Para quem não me conhece, eu sou Adilson Echeverria. Hoje nós vamos conversar sobre fake news na revisão da vida toda. Uma fake news, ela influencia decisivamente e negativamente as decisões. Porque a fake news nada mais é do que uma notícia falsa. Uma notícia que, por não ser verdadeira, ela vai ter repercussão. Então, quando uma mentira ela é contada por um órgão como a Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, uma notícia do Ministério da Economia presume-se que seja verdadeiro. Mas no caso da nota técnica CI 2021-2020, que influenciou as decisões no plenário do STF em 5 de agosto do ano passado, isso influiu negativamente nas decisões que foram tomadas pelo plenário e fez com que fosse declarado que a matéria da revisão da vida toda seria constitucional e teria uma grande repercussão geral. Sintam que o poder das palavras, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Se elas forem boas, elas edificam, elas constroem, elas são do bem. E se elas forem más, elas destroem, elas ferem e elas matam. E nesse caso, elas não foram do bem, porque elas destruíram com palavras mentirosas, uma situação que não é daquela maneira de jeito nenhum. Porque o que foi dito naquela nota técnica CI é que existiam milhões de aposentados que entrariam com a ação da revisão da vida toda. Teriam bilhões de gastos que o INSS não suportaria. Como é possível uma mentira assim, desse tamanho? Como a gente já falou em vídeos anteriores, os ministros do STF são juristas, são pessoas de nível superior. Se um de nós sabe que muitas vezes não tem nem nível superior, sabe que no início de carreira as pessoas ganham pouco, as pessoas estão construindo uma carreira, são exceções aqueles que no início de carreira ganham bem. Então, quando nas justificativas, naquele plenário de 5 de agosto de 2020 do STF, foi dito que a metade dos aposentados iria entrar com revisão. Veja que poder que tem essas palavras para quem não pensa e não raciocina e não vê o fundamento disso. Como que é possível a metade dos aposentados entrarem com revisão que quebraria inevitavelmente a Previdência ou o INSS? É uma coisa que não tem um mínimo de lógica. Não tem um mínimo de lógica. Então eu estou voltando nesse assunto, eu já falei em vídeos anteriores sobre isso, mas é uma coisa muito importante a gente frisar bem esse aspecto, porque
é uma mentira que foi dita assim, que não tem tamanho. E influenciou a decisão daquele plenário do STF para que fosse julgado que existia uma grande repercussão geral e existia um gasto fantástico que seria feito que se fosse dado andamento naquela questão e fosse aprovada a revisão. Então, grande repercussão geral em matéria constitucional, quando não é nem uma coisa nem outra. Mas o próprio ministro do STF, na época o ex-presidente Dias Toffoli, falou que se declarasse que não existiria repercussão geral e não é matéria constitucional, o STF não iria julgar, porque ele sabe que não é matéria para o STF julgar. Então, foi utilizado essa nota técnica, que técnica parece que não tem nada. Agora, é de assombrar que a Secretaria da Previdência, que pertence ao Ministério da Economia, fazer uma nota técnica a esse respeito com notas falsas, grandemente falsas, e achar que isso daí vai ficar impune. Um órgão do próprio governo divulgando fake news. O próprio governo fala que tem que se combater as fake news nas eleições, em tantas outras coisas, inclusive agora nessa pandemia, tem que se combater as fake news. O próprio STF é contra as fake news. E como que pode o próprio governo sair de um órgão do governo uma fake news desse tamanho, com tamanha mentira? E o STF, por sua vez, aceitar essa fake news e não ver que existe falsidade nessas informações, apesar de ter vindo da Secretaria da Previdência, do Ministério da Economia. A origem certamente dá a entender que seria coisa verdadeira. Só que não é. Por quê? É facilmente entendido de que isso não pode ser verdade, é uma coisa falsa. Então, eu volto a esse assunto e acho que a gente tem que bater nessa tecla para tentar desmoralizar essa nota técnica, para que ela serviu de base, mas agora ela sendo desmoralizada, não haveria nem julgamento pelo STF, porque aí cai fora a revisão da vida toda, que seria analisada pelo STF, porque não existe repercussão geral e não existe matéria constitucional. Agora, nós temos que ter força, divulgar esses vídeos, compartilhar, se inscrevam no canal, porque a gente tem que crescer em termos de números. Porque não é possível passarem a gente na cara assim, como se a gente fosse tudo ignorante. Nós não somos. A escravidão no Brasil durou mais de 330 anos. Nós não somos escravos para aceitar tudo e ficar calado. A escravidão
os escravos de 1550 a 1880. Eles tinham que aceitar tudo, porque senão eles eram punidos, e até com a morte, às vezes, muitas vezes. Porque os patrões se sentiam donos dos escravos. Só que nós não somos escravos, nós somos livres, e nós que pagamos com os nossos impostos todas essas pessoas aí. Nós pagamos o governo federal, todos os funcionários públicos, somos nós, é dinheiro nosso. O próprio STF, os ministros, são pagos com o nosso salário, com a nossa contribuição, através dos nossos impostos. Então nós temos força para desmascarar isso tudo que está acontecendo, para que isso não seja levado à frente e eles fiquem passando a gente na cara como se a gente fosse tudo idiota, ignorante, que não entende as coisas. Nós não somos isso, não. Nós entendemos e sabemos que isso é falso. Mas não tem mais nenhum canal falando sobre isso. Não importa que não tenha. Eu não sou Maria vai com as outras, que fico vendo o que os outros falam para falar também. Eu falo o que eu acho que está errado. E isso está errado. Isso é falso. E nós não podemos ter medo de falar, e de questionar, e de compartilhar, para que isso aí seja derrubado. Porque a gente só pode ter medo de uma coisa que a gente desconhece. Agora, se nós conhecemos que essa nota técnica é falsa, e as informações que estão ali são falsas, nós não podemos ter medo. Nós temos que desmascarar, porque isso está indo contra nós, contra a nossa aprovação da revisão da vida toda. Então, isso aí não é matéria para o STF julgar. E se, vamos supor que na época, a Secretaria da Previdência mandasse uma nota verdadeira, dizendo que, olha, só tem 2.500, 5.000, 10.000, que seja, que não tem aposentados que vão entrar com a revisão da vida toda. Não tem mais do que isso. Por quê? Na época que as pessoas começaram a contribuir, eram poucas as pessoas que ganhavam bem. A maioria ganhava pouco. Se a Secretaria da Previdência tivesse feito essa nota técnica, aí sim seria uma nota técnica. O que teria acontecido? O ex-presidente do STF iria analisar e ia ver que como que pode ter repercussão geral com esse número ínfimo de pessoas, de aposentados que entrariam com a revisão. Não pode ter. E como que pode ser matéria constitucional? É uma matéria infraconstitucional. E porque as informações estariam, no caso, certas. Mas foi colocado, não sei como, essa mentira, que forjou toda essa situação para dizer que quebraria o INSS. E é uma coisa com repercussão geral. Então isso não pode continuar. Isso aí tem que ser feito alguma coisa. E nós temos que fazer. Nós temos que fazer
para que mude esse conceito de que existe das coisas. Porque não é assim. Não é assim, e isso tem que ser colocado em pratos limpos. Cabe a nós termos voz e compartilhar para que muito mais aposentados fiquem sabendo disso, que estão querendo nos ludibriar assim na cara dura. Como eu já falei, eu não tenho medo de falar, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso aqui é verdadeiro. O número é pequeno. Veja nas lives, nos comentários, o número de pessoas que comentam. É muito baixo o número de aposentados que comentam que estão já entraram com a revisão da vida toda. É muito baixo. Então, como eu já falei, a época da escravidão já passou. Nós somos os senhores. Na época, os escravos tinham os senhores que tinham todo o poder sobre eles. Hoje, nós que pagamos os salários, todo esse pessoal aí, tanto do STF como dos funcionários públicos, todos, nós somos os senhores. E nós temos que mostrar essa nossa superioridade de que nós temos voz e que a nossa voz tem que ser ouvida. E nós não temos tempo a esperar. Porque, como eu já falei, há mais de um ano que está parado e ninguém faz nada, ninguém resolve. Até quando vai ficar? Tudo bem que tem pandemia, mas a pandemia é mais um motivo de que nós não podemos esperar. A maioria de nós já tem mais de 70 anos. Esperar o quê? Nós somos do grupo de risco, apesar que hoje todos estão no grupo de risco, né? Mas nós temos que estar no menor prazo possível, estar ganhando melhor para podermos ter uma condição de vida melhor. Pois nós pagamos para isso há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E o que nós contribuímos, nós temos que ter agora o nosso benefício corrigido. E muito bem corrigido. Que vocês sabem que, dependendo da época que você se aposenta, dependendo da época que você entra com a ação da revisão, você pode ter 5 anos de atrasados, ou pode ter 7, 8, até mais anos de atrasados. Tudo corrigido. Então dá um bom dinheiro, que é um dinheiro merecido, porque nós trabalhamos para isso. Não é dado, não é esmola de ninguém, não. É um dinheiro nosso que está aí parado e nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Então eu conto com vocês, meus amigos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos ter milhares e milhares de aposentados que saibam de tudo isso, para que a gente possa fazer pressão. Porque certamente vai chegar na mão de alguém do governo, de alguém influente, ou de alguém do STF, ligado ao STF, que veja que nós estamos alertas, nós estamos dormindo, não. Que eles podem passar assim, a gente na cara assim, como se a gente fosse uns idiotas, que nós não somos. Então, é muito importante isso, a gente ficar
alerta, compartilhar, para que mais pessoas saibam disso. Porque uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. Isso aí já era dito lá dos tempos do Hitler. Então, nós não podemos deixar que essa mentira ela fique se configurando como verdadeira. A mentira ela tem que ser combatida como uma mentira. E ainda mais se foi pronunciada no próprio órgão do governo. Ela não pode ficar impune. Ela tem que ser desmascarada. Então é muito importante esse engajamento todo nosso para que isso tudo seja esclarecido. Eu sei que tem pessoas que ficam vendo, porque existem outros canais de advogados que falam sobre a revisão da vida toda. Existem muitos canais. Eu não sou advogado. Eu pesquiso e vejo o que é verdade e o que é mentira. Então, o canal de alguém que é uma pessoa que está na mesma situação dos outros, aguardando a revisão e que está também ganhando um salário mínimo, é o único canal, esse é nosso. Então, mais uma vez, peço para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque nós precisamos alcançar muita gente para que nós estejamos unidos para combater essa fake news. Fake news é crime. Fake news é crime. E tem que ser combatido. Mesmo porque nós estamos tendo um grande prejuízo. Eu já falei, vou repetir, que se não houvesse essa nota técnica falsa na época, em agosto do ano passado, quando o plenário do STF analisou o recurso do INSS, não existiriam argumentos para ter repercussão geral e nem que seria assunto constitucional. Acabaria ali mesmo. Só foi dito que teria repercussão geral e matéria constitucional porque fizeram esse circo todo dizendo que isso aí iria acabar com a Previdência, iria nunca na história da Previdência aconteceu uma coisa dessa, e que seria o fim da Previdência no Brasil, do INSS. A que ponto que chega se acreditar numa coisa que não é verdadeira? A que ponto que chega? De achar que nós estamos querendo acabar com a Previdência, que nós não podemos fazer isso. Nós temos que ficar quietos no nosso lugar. Quem não analisa, não vai a fundo e vê que isso não é verdade, aceita isso aí como verdade. Agora, por que os outros canais não enfrentam isso e não batem de frente como eu estou fazendo? Porque são advogados. Os advogados não querem confronto direto com o STF. Eles só dão as notícias, como que está o andamento, o que acha de um, o que acha do outro. É isso que eles fazem. Agora, eu e todos nós somos os prejudicados, aqueles que
estão passando aperto com o salário mínimo e ficam na angústia de saber o que vai ser. Nós não podemos ficar nisso. Nós temos que fazer acontecer agora. Quem sabe faz a hora. E nós sabemos que isso daí é para nos prejudicar. Então nós temos que fazer acontecer da nossa maneira, desmascarando o que está errado, denunciando. Na live passada eu falei sobre denúncia ao Ministério Público. Essa é uma outra denúncia também, foi o que eu falei. É uma outra denúncia, porque uma fake news não pode ficar impune. E não é uma fake news assim simples. É uma fake news que está prejudicando a vida de todos nós aposentados que estamos nessa pandemia ganhando um mísero salário mínimo. Então, isso tem que ser colocado a limpo. Ser colocado a limpo. Vocês concordam comigo? Deixem nos comentários. Se vocês concordam que isso não é matéria para o STF julgar, porque não tem repercussão geral em virtude do baixo número de aposentados que requereram a revisão da vida toda, e não existem milhões de aposentados que têm direito à revisão. Vocês acham que tem milhões? Vocês acham que o INSS vai gastar bilhões de reais para pagar esse novo benefício? Coloquem nos comentários. É importante todos saberem. Eu duvido que tenha alguém que ache isso. Eu duvido. E eles acham que eles podem, assim, passar gente na cara. Não, mas não podem. Porque nós temos poder. E o nosso poder nós temos que mostrar. Palavras são palavras. Eles forjaram, com termos técnicos, naquela reunião do plenário no ano passado, no STF, com termos técnicos dizendo isso, aquilo, com base em umas informações falsas, para tentar dizer que é assim e acabou. Mas não é assim e também não acabou. Por quê? Quando a gente não conhece o assunto, a gente tem que procurar conhecer. Porque enquanto a gente não conhece, a gente é escravo daquilo porque a gente não conhece. Agora, uma vez que a gente conhece o assunto e põe aquele assunto em pratos limpos, o que vai acontecer? A gente sabe do que a gente está falando. Porque a gente sabe que aquele assunto, ou ele é verdadeiro, ou ele não é. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Simples assim. Então, eu não procuro ser igual aos outros. Eu procuro fazer o que manda no meu coração, o que eu acho que está errado, eu vou tentar combater. Eu quero que vocês estejam do meu lado e vamos achar maneiras de denunciar e colocar tudo isso em pratos limpos, muito limpos. Por quê? Porque nós merecemos. Nós já esperamos demais. Nós não somos escravos. Nós somos os senhores.
E é dessa maneira que nós temos que enfrentar a situação. Por quê? Porque esperar é fácil. Agora, quem espera e não toma atitude, tem que se contentar com o que vier. E por tudo que a gente já conhece da fama que a gente tem, né? Das decisões, a gente não pode esperar grandes coisas, né? Então nós temos que botar a boca do trombone. Nós temos que falar aqui, olha, não vem pisar não. Não vem pisar na minha cabeça não, porque eu não vou deixar. Nós temos força. E nós vamos mostrar a nossa força denunciando e mostrando que fake news é crime e está nos prejudicando barbaramente. E nós não vamos mais permitir que isso continue acontecendo. Vocês concordam comigo? Tem alguém que discorda? Porque eu estou cansado de esperar já. Eu acredito que também vocês também estejam, né? Então não existe outra maneira.